Fala pessoal do Biblino, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre leitura literária da Bíblia. O que é isso? Fique comigo até o final. O que é uma leitura literária da Bíblia? Nesse vídeo nós vamos seguir a definição ampla de Phil e Leland Ryken na introdução da sua Bíblia de Estudo Literária, em que uma abordagem literária está preocupada em como os autores bíblicos expressaram seu conteúdo. A Bíblia se declara como sendo a palavra de Deus, e isso é parte essencial de sua natureza. Toda consideração literária deve levar em consideração esse aspecto único da Bíblia. A premissa básica é de que toda comunicação traz sentido através de formas, desde a linguagem até os gêneros literários. Isso significa que, ao ler a Bíblia, as considerações literárias não são opcionais. Primeiro, nós temos de prestar atenção em como uma passagem é organizada, para depois entender o significado do que está sendo dito. Por isso, é muito importante estar atentos aos aspectos literários que a Bíblia usa com frequência. E aqui nesse vídeo nós vamos estar listando 12 aspectos que podem nos ajudar a entender melhor o estilo e a mensagem das Escrituras. Número 1. Uma história unificada. O termo técnico para essa estrutura de uma história que abarca todos os livros individuais dentro da Bíblia é metanarrativa, grande e abrangente história. Na Bíblia, essa metanarrativa, a história da redenção, a salvação providenciada por Deus para o seu povo. Essa história é cristocêntrica, no sentido de que ela está centrada na obra de Jesus e no seu sacrifício substitutivo para nos resgatar do pecado. O formato da estrutura segue a forma de J, começando na criação, seguido por uma queda e a salvação, que restaura tudo e até traz melhoras. Número 2. A presença de um personagem central. Todas as histórias têm um protagonista. Na história da Bíblia, o protagonista é o próprio Deus. Todos os eventos e incidentes, em última análise, estão relacionados a Ele. E essa é a história dele. Nós somos capazes de perceber isso só de ler a Bíblia. Número 3. Orientação religiosa. De acordo com Ryken, a Bíblia não é limitada a uma perspectiva restrita da experiência humana. Ela retrata todos os eventos sob a luz da realidade moral e espiritual de Deus e sua revelação. Eventos e situações que poderiam em outros livros ser considerados simples e sem importância recebem muita atenção na Bíblia, como o nascer do sol, batalhas, nascimentos, jornadas. Todas são apresentadas com significados espirituais. 4. Variedade de gêneros e estilos literários. Ryken diz que muitas coletâneas de livros incluem uma diversidade de estilos, mas a Bíblia é capaz de superar a todos em seu grandioso escopo. O motivo para a gente encontrar tanta variedade é devido aos temas que convergem. Nós temos história, teologia, literatura, nas formas de prosa e poesia, realismo, parábolas, passado, futuro, Deus e as pessoas. Número 5. Preferência do concreto sobre o abstrato. Isso aqui é interessante. É bem verdade que existem muitas passagens teológicas no Novo Testamento, mas a preferência geral dos autores bíblicos é por um vocabulário concreto. Isso se deve especialmente por conta da língua hebraica do Velho Testamento. Na Bíblia, nós lemos que Deus é luz, rocha, trovão. O insulto na Bíblia é retratado como uma navalha afiada. Viver de forma piedosa é como se fosse vestir uma roupa ou uma armadura. O céu é uma paisagem de joias. Ler a Bíblia significa ativar a parte direita do cérebro, ou seja, a parte que é ativada pelos sentidos. Número 6. Realismo. As sessões proféticas e apocalípticas da Bíblia nos dão uma dieta de alegorias e simbolismo, mas a tendência geral da Bíblia é de retratar um realismo cotidiano. A Bíblia apresenta seus personagens com suas falhas e tudo, como Oliver Cromwell disse uma vez, com rugas e tudo mais. A Bíblia não apresenta um realismo de desgraça, que se satisfaz em apresentar a miséria humana apenas. Ela apresenta um realismo da graça, que inclui as possibilidades de redenção
de um mundo que recebeu a graça de Deus e está destinado para a glória. 7. Simplicidade. Ainda que a Bíblia contenha exemplos de estilo refinado, como Isaías, por exemplo, ainda assim a orientação geral é para as pessoas simples. Os autores bíblicos buscam trabalhar com dicotomias simplificadas de bem, mal, luz, trevas, heróis, vilões. Existe um tipo de simplicidade que seria minimizar a obra, e existe um tipo que engrandece. Na Bíblia nós vemos uma simplicidade que torna ela ainda mais gloriosa e monumental. 8. Preferência pela unidade curta. É bem mais comum nas Escrituras nós encontrarmos poemas curtos ao invés de grandes épicos. Os gêneros literários de provérbios, parábolas, também são mais breves. Ainda assim, é importante ressaltar que, para compreender corretamente mesmo esses pequenos textos, é preciso ter um entendimento de todo o livro e mesmo de toda a Bíblia. 9. Qualidade elementar. Na Bíblia, o foco na experiência humana universal se traduz no uso de elementos básicos e comuns na vida cotidiana, em todas as culturas. Atividades básicas como plantar, colher, construir, assar, lutar, preocupar, celebrar, orar. Ambientes como desertos, campos, céu, terra, até as ocupações mais básicas, rei, sacerdote, pastor, dona de casa, missionário, etc. Tudo elementar e básico. Número 10. Estilo oral. O estilo das Escrituras é oral em diversas partes, por conta da presença de discursos proféticos, por exemplo, que eram proclamados, os salmos que eram cantados, os discursos de Jesus nos evangelhos e outros muitos diálogos que são registrados nas sessões históricas. É maior a incidência de discursos diretos na Bíblia do que em qualquer outro tipo de literatura. E até ler a Bíblia em voz alta pode ser uma boa maneira de aumentar a intensidade do texto. Número 11. Qualidade aforística. Um aforismo é uma declaração de verdade concisa e memorável. A Bíblia é o livro mais aforístico do mundo ocidental, e isso inclui os provérbios e várias outras declarações únicas. E a sua qualidade aforística não é restrita aos livros de provérbios, mas está presente em toda a Bíblia, inclusive nos evangelhos. Número 12. Literatura de confrontação. Segundo Ryken, ao lermos os escritos de Shakespeare ou Charles Dickens, nós podemos sentir que nós concordamos ou discordamos de certas posições ou eventos. Mas na Bíblia nós temos de costume o sentimento de confrontação com o leitor, que o exige a fazer uma escolha. As ideias da Bíblia nos forçam a acreditar ou questioná-las. A Bíblia apresenta uma consciência de valores incrível, e isso resulta no fato de que é virtualmente impossível permanecer neutro quanto às ideias da Bíblia, quando nós lemos as suas páginas. Esses foram alguns 12 pontos que não são exclusivos da Bíblia, mas a união desses 12 pontos produz um livro exclusivo. A Bíblia é um livro único e especial. Não é como nenhum outro livro. Ela possui uma aura e um poder de afetar a nossa mente que não pode ser comparado. Como bem disse a Confissão de Fé de Westminster, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas excelências incomparáveis e a sua completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. É importante aprender a fazer uma leitura literária da Escritura para você aprender e extrair ainda mais do seu conteúdo teológico e até nutrir mais a sua vida devocional. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino para você não perder nenhuma novidade. Inclusive, me responde aí embaixo, qual dessas dicas ou aspectos literários da Bíblia mais te chamou a atenção? Qual deles você já conhecia? Que Deus te abençoe e até a próxima!